Felipe é artista e professor na Universidade Federal do Rio Grande, doutor em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com ênfase em História, Teoria e Crítica da Arte. Dedica-se em âmbito acadêmico a refletir sobre as relações de trabalho e mercadológicas no campo da arte brasileira. A gente pode começar a pensar isso antes da pandemia e pós-pandemia. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o mercado da arte, ou os mercados da arte, como eu prefiro tratar, ou seja, no plural, né, porque não trata-se de um mercado, nós temos um conjunto de segmentos mercadológicos que têm ligação entre eles, mas não necessariamente se movem do mesmo jeito, não é? Então, é que a gente, no campo da história da arte, ou mesmo no campo da produção artística e crítica, temos um ranço em relação ao mercado. Temos um problema ideológico, muitas vezes, em relação ao mercado. É lembrar que o mercado ele é tanto comercial quanto cultural. Quando nós pensamos numa galeria privada, ela é simultaneamente cultural e privada e comercial. Não, essas duas coisas estão amarradas, emaranhadas. Claro que existem distorções e é contra as distorções que nós devemos levantar a voz, eventualmente. Mas o mercado não é o vilão, não é o bicho-papão. Não, ele é parte constituinte do sistema. Com a pandemia, nós vamos ver que nós temos um momento de crise, há uma grande queda, há uma transformação do mercado, como tudo, para o contexto online. Então, as vendas online cresceram de maneira significativa, o mercado acaba se estruturando nessa dimensão e também encontrando, projetando, pensando outras saídas. A participação no campo online, ela vai, penso eu, continuar mesmo num pós-pandemia. Isso vem para ficar e as inovações comerciais e expositivas que as galerias acabam fomentando nesse momento, elas também vão repercutir muito além, não é, do pós-pandemia. Exposições virtuais, não é, enfim, entre tantas outras possibilidades que passaram a se apresentar nesse momento de pandemia. De maneira geral, é isso, assim que eu penso o mercado, como essa relação estreita com os sistemas artísticos, não é? Ou seja, um dos segmentos fundamentais e muito polêmico. Mas, assim, sem ranço, vamos olhar o mercado, não é? Na sua dimensão plural que ele é e pensar os mercados. Mercado de trabalho também é mercado, não podemos esquecer isso. Quando falamos do mercado da arte, se a gente fala de generalista, nós estamos falando também do mercado de trabalho dos diversos profissionais, não só oriundos do campo da arte. Muito pelo contrário, uma instituição cultural, ela emprega diversos profissionais, e uma instituição cultural está dentro, sim, do mercado da arte, nesse termo generalista, né? Assim, quando eu dou aula, eu sempre comento com os meus estudantes. Vamos para uma palestra de mercado, a primeira pergunta que vocês têm que fazer é de que mercado está se falando naquela palestra. De que mercado, especificamente, o nicho mercadológico, aquele palestrante está tratando, não é? Por quê? Claro que o segmento de compra e venda de arte contemporânea, intermediado pelas galerias, o mercado primário, é geralmente o que mais interessa. No entanto, nós temos outros segmentos. Tá? Isso não é absolutamente nada novo, tá? E isso também permeia os diversos outros profissionais de outras áreas, certo? Então, assim, competência intelectual e artística é um elemento essencial. No entanto, não é o único. Eu uso uma expressão que é: não basta ser artista, tem de parecer artista. Por quê? Porque tu tem que compartilhar, usar aqui uma expressão do Bourdieu, hábitos,
a classe. Os outros agentes têm que te identificarem também, quanto artista. Mas nada disso, como eu digo, é novo. Isso dentro da história da arte está dado do Renascimento para cá. No entanto, nós temos uma historiografia da arte que omitiu essas relações, né? Ou seja, quando Leonardo da Vinci está escrevendo as suas cartas e está dizendo, né, para diversas cortes, e a corte que vai o abraçar é justamente a corte de Milão, ele está dizendo todas as suas potencialidades, tudo aquilo que ele pode desenvolver. Ou seja, ele está se apresentando, ele está vendendo a sua potencialidade. Hoje nós chamaríamos da venda da imagem. Então, um artista ou um intelectual, um teórico do campo da arte, e não só do campo da arte, diversos profissionais liberais, empreendedores e autoempreendedores, empreendedores de si, têm que conseguir conceber o produto, a imagem do produto e saber como vincular essa imagem. Um artista visual, a obra, ela não encerra quando tu termina especificamente a produção de um objeto dentro do teu ateliê. Muito pelo contrário, né? Os artistas contemporâneos, podemos falar Daniel Senise, Túlio Pinto e assim, vamos lá. Eles também controlam de uma maneira muito próxima onde as suas obras circulam, com quem estão as suas obras. Alguns artistas, não é bom dizer, para fulano e para Beltrano eu não vendo, com fulano e com ciclano eu não trabalho. Ou seja, eles estão também gerindo a sua imagem pública. Um artista, além da produção, ele tem que saber construir uma imagem pública, que não necessariamente é uma imagem que visa revelar. Às vezes, ela oculta, porque, é claro, nós sempre somos muito mais bonitos nos nossos currículos e nossas redes sociais do que somos nas nossas salas. Essa aqui é a verdade, né? Somos muito mais inteligentes lá do que realmente conseguimos ser, não é? Quando estamos dentro de uma sala de aula, ministrando uma disciplina, ou quando estamos conversando num boteco. Enfim, acho que, nesse sentido, a formação em arte, no Brasil, ela não dá conta ainda de dizer que não basta a produção teórica e artística. Elas são fundamentais. Tem que se entender que você é um profissional liberal, que você vai acabar tendo que ter, se quiser atuar no segmento de compra e venda, um CNPJ, num primeiro momento como MEI, conforme, não é, o crescimento nas relações de compra e venda, os patamares vão se desenvolvendo, você vai trabalhar com mais de um profissional, ou seja, no mínimo, daqui a pouco você está trabalhando com um contador, fora os montadores, fora o iluminador, e você está gerenciando uma equipe de auxiliares, de diversos profissionais, trabalhando em conjunto com arquitetos, com engenheiro, enfim, dependendo do tipo de trabalho que você desenvolve. Então, também uma das competências para saber, para atuar, é saber gerenciar a equipe. Um artista que não sabe gerenciar a equipe, ele vai ter profunda dificuldade. Assim, a gente vai... E essas competências e disposições não são especificamente dos artistas, são dos profissionais liberais que estão sendo formados, porque a arte não está separada das relações produtivas, não é? Ela está imbricada. Jacques Rancière, em A Partilha do Sensível, vai comentar: qualquer que seja a manifestação artística, ela não pode ser pensada separadamente das relações produtivas. E quando nós pensamos, sobretudo a partir dos anos 60, numa relação entre arte e vida, e mesmo numa indissociabilidade entre arte e vida, falar de economia, de mercado, de relação de trabalho, é essencial nesse exercício. Não são coisas separadas, como uma visão romântica, e é uma visão romântica / moderna, e com lugar na história da arte que apartou o artista e a produção artística das relações econômicas e produtivas de maneira cotidiana. No século XV, ninguém ia perguntar o que um artista faz, estava óbvio que o artista fazia. Não é? Quando é que essa pergunta, esse não lugar, se estabelece? A partir do século XVIII, numa nova Constituição, não é? Onde surge, por sua vez, o mercado moderno de arte, que, por sua vez, estrutura um campo, segundo Pierre Bourdieu, com um conjunto de instituições, como a crítica, a história da arte, enfim, a gente vai ver surgindo, e aí o mercado moderno. Né? Ali, naquele momento,
no final do século XVIII e ao longo do XIX, se reforça uma ideia, não é, que a arte ela está separada das relações produtivas ordinárias. No entanto, ela acaba por constituir uma economia específica, né? E aí não sou eu que estou dizendo, é Pierre Bourdieu, né? Regras da arte, economia das trocas simbólicas, e para quem nunca leu Pierre Bourdieu, eu diria, comece lendo A Produção da Crença, né? E aí depois tu vai para os outros títulos. Se começar direto Regras da Arte, tu vai ler as 10 primeiras páginas, vai sair correndo, tá? Enfim, são diversas competências que são necessárias para atuar, né, nos mercados da arte, seja no segmento de compra e venda, seja, por sua vez, também no mercado de trabalho. Quando nós pensamos um professor universitário, é um mercado de trabalho que, para ser professor no campo das poéticas, tu tem de ser artista. Ela é uma condição. Ninguém se torna professor na área de poéticas visuais se não for artista. E isso representa um segmento muito significativo da atuação dentro de um mercado de trabalho para os artistas contemporâneos, né? Se tornar professor universitário. E para ser professor universitário, não basta a produção. Tu tem que conseguir, então, articular essa produção, publicar a produção teórica, não é? A vida acadêmica, que não é necessariamente plenamente semelhante a uma atuação fora da academia. Então, assim, tu vai ter que se dispor de um conjunto de disponibilidades, disposições, materiais, enfim, para poder atuar. Por isso que não basta a obra ou a produção intelectual, né? Sobretudo nesse momento, né? Eu diria assim, a sociedade do espetáculo, partindo de Guy Debord, né? Pensando em Boris Groys, envolver-se social, o que nós fazemos enquanto artistas, enquanto intelectuais? A primeira coisa que nós fazemos, às vezes antes da própria obra, é construir uma imagem pública de nós em relação ao outro. E isso está presente nas artes visuais, isso está presente em alguém ligado ao artesanato. Por que diabos alguém ligado ao artesanato tem conta no Instagram e posta não sei o que, segue um conjunto de regras e está vendendo uma imagem? Porque é o capitalismo da imagem. Isso é o que Lipovetsky e Serói chamam de capitalismo artista, né? E o Boris Groys chama de autopoética. A gente constrói uma imagem pública de nós, se a gente está consciente, não é? E isso tem uma dimensão de poesia no sentido de não ser a ser, do vir a ser. Enfim, o que eu quero dizer é que aos aspirantes a atuação independente do mercado é ter clareza que isso é necessário. Eu vou iniciar com a historieta. Eu, enquanto professor, e também desde a juventude, desde a escola, eu monto histórias na minha cabeça para, assim, bem ordinárias, bem banais, para memorizar as relações e mesmo compreendê-las. Então, quando eu vou lá tratar de economia política com os meus alunos no campo das artes visuais, a galera meio que se assusta. Então, eu sempre começo com uma historieta, né? E eu vou fazer isso aqui. Imaginem vocês, você trabalhou o dia todo, tá cansado pra caramba, você chega em casa, e aí o seu companheiro ou a sua companheira começam a falar um conjunto de absurdos. Você tem capacidade de discernir, separar, ponderar o que aquela pessoa está falando. Você tem capacidade, então, também de desconstruir os argumentos, mas você não faz. Você fala, Por quê? Porque você quer, na verdade, depois de um dia exaustivo, quer descansar e quer paz no seu lar. Paz no seu lar. Então, você, a princípio, concorda com a coisa mais absurda que em outro momento, em outra relação, você não concordaria em hipótese alguma, mas em casa, no seu sofá, você não vai discordar. Você vai dizer, certo, perfeito, e acabou. Então tá. Olha lá, vou voltar à historieta. Na historieta, eu vou iniciar com um fim. O que acontece quando a gente faz isso? A gente exerce cinismo, um cinismo interessado.
O cinismo interessado, ele tem um fim fora dele. Ou seja, o cinismo pelo cinismo é cinismo, o cara é cínico e cínico. O cinismo interessado, na maneira como eu trabalho ao longo da tese, tu tem um objetivo fora. Isso é muito importante para a gente entender a posição dos agentes do campo da arte que agem com o cinismo interessado. Então, um diretor institucional, se ele não agir com um cinismo interessado, ele não vai conseguir gerir bem a instituição. Ele não pode bater de frente e exercer pensamento crítico e crítica, discernir, ponderar e se opor a todo mundo. Muito pelo contrário, porque uma instituição cultural, ele atende, a princípio, vamos pensar, sei lá, o MASP, a diversos segmentos. De um cara de direita, ultradireita, a um cara de esquerda. Então, assim, como é que tu lida? E ela é uma instituição pública/privada. Então, assim, ela tem função pública. Tu não pode sair quebrando o tempo todo e se opondo o tempo todo. Então, tu vai fazer o aham, o sim, tu aperta a mão. E aí, depois, vai ponderar num outro momento. Então, o cinismo interessado é o fim desse processo que tu me pedes para distinguir. Crítica é um instrumento bélico. Qualquer pessoa pode usar ela. Então, assim, eu leio Pierre Bourdieu, eu citei aqui para vocês, poderia falar de Anne Coquelin, não é? A Michel Hugues, Emmanuel Hugues, só trazendo autores do campo do mercado da arte. Eu aprendo com eles como, em determinadas situações, eu aplico essa crítica. Professor universitário é muito bom nisso. Olha só, não foi ele que desenvolveu a crítica. Ele não teve pensamento crítico. Ele aprendeu a empregar a arma, um instrumento, a munição. Tá? Ele emprega, pum, pum. Então, tem que entender que crítica é isso. Então, frente a uma determinada circunstância social, eu emprego ela. Pá, pá, pá. Mas não necessariamente eu fui capaz de desenvolvê-la. O senso crítico, o que é senso crítico? Professor universitário também é bom. Ele lê o teu trabalho, ele levanta uma série de perguntas, mas ele não responde nenhuma. Isso é senso crítico. Pá, isso aqui não sei o que, isso aqui não sei o que. A gente tem pessoas que têm senso crítico muito aguçado, mas são incapazes de desenvolver pensamento crítico. Por quê? O pensamento crítico, o fruto do pensamento crítico vai ser a crítica, que poderá vir a ser aplicada. Então, ela tem senso. Claro que ninguém desenvolve o pensamento crítico sem algum senso crítico. No entanto, eu posso, eventualmente, me servir do senso crítico de alguém. Alguém levantou a pergunta e nunca respondeu. Beleza. Então, eu vou construir, a partir de um pensamento crítico, uma crítica que poderá ser utilizada por mais de uma pessoa. Que é isso que os autores fazem. Né? E a postura crítica, ela se tornou uma espécie de estereótipo, chavão. A gente aprende desde pequeno não, é que depende da tua criação familiar, quando eu falo desde pequeno. Mas vamos dizer, desde a escola, da fase da escola, aqui temos que ser críticos. E a gente nem sabe o que é ser crítico. Discernir, separar, ponderar, colocar em crise, né? A etimologia da palavra nos leva a essas questões. E nós aprendemos que ser. Então, a gente, para bancar uma determinada postura, uma determinada imagem ou outro, nós, no mínimo, passamos a desenvolver um possível senso crítico. Às vezes, caímos no ridículo. E também no campo da universidade, não só da universidade, da intelectualidade, no campo artístico, caímos muito facilmente no ridículo quando começamos a fazer um conjunto de levantamentos de questões que, num determinado contexto, não cabem. Mas nós precisamos parecer crítico. É a postura crítica. É a imagem. Nós aprendemos que o que é bom é crítico. Nós aprendemos dentro da própria história da arte, e aí isso é um passo fundamental para o processo de mercantilização da crítica, que aquilo que é bom é crítico, sem discutir o que é crítica necessariamente. Né? E aí não tem mais nada a ver com o que o Horkheimer estava pensando, né, quando falava para nós de pensamento crítico, de autocrítica, quando distinguia com a teoria crítica e a teoria tradicional. Isso não tem mais nada a ver. A postura é uma imagem, né? E em determinados segmentos sociais, especificamente no campo da arte, essa postura ela é quase uma exigência, porque nós somos doutrinados nesse sentido. Então, nós não somos, às vezes, por vezes, eu estou me colocando, capazes de desenvolver senso crítico, capazes de desenvolver pensamento crítico, capazes de aplicar sequer a crítica. Nem estou dizendo aqui que construir uma crítica, ou seja, fruto de um pensamento crítico. Nós ficamos só no campo da aparência. Porque aprendemos que
a crítica tornou-se um valor em si, separado do próprio fato, separado do contexto. A primeira crítica de arte, ela sofreu ao longo do século XIX para a atualidade um conjunto de transformações e provavelmente a maior repercussão da crítica se deu no âmbito das curadorias, ou seja, ali se exerce crítica sim, né, por meio da curadoria, não necessariamente de um texto crítico. Claro que essas curadorias elas são acompanhadas de catálogos e respectivamente dos textos. No entanto, às vezes os textos deixam a desejar em relação ao protagonismo da própria exposição. Então a crítica ela passou a ser vinculada, veiculada, sobretudo a partir dos anos 80, por meio das propostas curatoriais. Respondendo especificamente, tendo isso em mente, um crítico sozinho não é capaz de influenciar. No entanto, um conjunto é sim, um conjunto de tendências. Ele passa a observar que isso está emergindo, enfim, na sociedade, no campo dos artistas, etc, etc, e ele cola junto. Vamos esperar a expressão aí que meus alunos usam muito, cola, né? Ou seja, cola junto, está junto. Então, ele passa a ser também um dos interlocutores, um representante, e a partir de suas curadorias, não é? Sendo que, dependendo da curadoria, tem muita visibilidade, uma curadoria numa Bienal, seja de São Paulo, do Mercosul, não é? Ou no MAN, no MASP, que nem está acontecendo agora. Isso impacta não só na cidade de São Paulo, impacta no Brasil como um todo. Né? Podemos pensar agora na ação do Adriano Pedrosa, do Ivo Mesquita, no Rio Grande do Sul, né? Anteriormente o Gaudêncio Fidelis, agora o Francisco da UCOL também. Enfim, essas tomadas ganham repercussão e têm um papel. No entanto, uma ação que não encontre pares, ela se perde. Então, a crítica transformada, não é? Ela está em pleno diálogo com os artistas e com a sociedade, né? Enfim, é nesse sentido. Agora, um crítico sozinho, ou qualquer agente sozinho, o professor Felipe, sequer com os alunos dele tem toda essa influência, que me vem semanalmente. No entanto, se o que eu falar encontrar repercussão dentro deles, bom, daí eu começo um processo. Se que eu falar, de alguma maneira, encontrar repercussão entre meus pares, outros professores, os outros agentes que não necessariamente estão ligados à universidade, bom, daí eu passo a ter, né, algum tipo de influência. Agora, se não encontrar, é como se tu precisa disso, porque os valores são construídos no campo social e na interação entre os agentes. Sozinho ninguém consegue. Sozinho não tem. E isso tem a ver com o que o Agamben chama, eu diria, de estar no seu próprio tempo, mas não completamente submerso. É uma relação dialética, né? Isso está no Que é Contemporâneo, de George Agamben, no livro Nudez. Não é? Então, se eu conseguir ser contemporâneo do meu próprio tempo, num tempo que é anacrônico, nós falamos de anacronismo, nós falamos de saltos, nós falamos de teoria da relatividade no campo da história da arte, nós falamos da necessidade de rever a escrita da história da arte, nós discutimos decolonialidade. Bom, se eu conseguir, talvez eu detenha. No entanto, olha só, eu não sou sozinho, não é? Isso já está acontecendo. Isso, porque a ideia de vanguarda também já caiu por terra a partir dos anos 80. Dizia Achille Bonito Oliva, não é? A única vanguarda possível é a transvanguarda. E aí, Frederic Jameson vai dizer, é a cultura do supermercado, tudo vale, vale tudo, e assim vai. Então, ou seja, nós vivemos num tempo que convive em tempos e nós temos consciência disso. Então, eu vou me apropriando das coisas e vou vendo, né? E sentindo o momento. Não é à toa que no campo da arte brasileiro, a partir de 2016, sobretudo, mas nós podemos identificar ali 2013, não é quando começa, não é só por causa de uma passagem, não sei se vocês lembram, não é, ou seja, aquela repercussão da Copa do Mundo, para queda da Dilma. Se eu olhar a produção artística brasileira, ela ganha um âmbito político,
Não é? Os jovens artistas e artistas já que estavam fazendo outra coisa, todos se voltam, porque é um momento, nós precisamos falar disso. Sim, outrora, sei lá, em 2008, 2007, não fazia mais sentido fazer um trabalho politicamente engajado para alguns artistas, a partir desses fatos históricos passou. Se em algum momento, lá também, antes de 2010, nós falávamos dois tipos de crítica, uma crítica que é engajada, e uma crítica que está ligada à geração de outros mundos, de outras visibilidades de mundo, porque a crítica engajada às vezes cai muito facilmente em propaganda política. Eu diria que depois dos fatos históricos é o quê? A maioria dos artistas faz crítica engajada, muito clara suas posições, e porque tem que ser. Nesse momento tem que ser. Né? Então, assim, tem que ser uma espécie de para-raios. E é muito difícil isso, conseguir captar, mas sem estar completamente atualizado. Porque alguém completamente atualizado é alguém alienado. Tu precisa ser dialético. E quem está dizendo isso não sou eu, é o Agamben. Né? E aí tu se torna contemporâneo. É o passo... E aí eu diria, tu consegue, se tu fizer essa dialética, estar no seu tempo e conseguir dar aquele passo, ou olhar para as luzes que sempre se afastam, ou seja, esse universo está em expansão contínua, então tu olha para a luz e a luz está sempre se afastando de ti. Tu olha para a escuridão do teu tempo. Se tu conseguir fazer isso, que é muito difícil, e que eu acho que nem eu consigo fazer, apesar de buscar, a gente passa a ter um sentido para a nossa prática. As pessoas vão encontrar mais facilmente, vão se ver nessa relação, que é uma relação difícil, de contradição e assim por diante. O livro eu escrevi para os meus estudantes. Então, assim, a tese, ela é, em alguns momentos, hermética, certo? Ela é hermética. Porque ela necessita, em determinado momento de discussão, que você tenha um arcabouço teórico que um guri de 20 anos não vai ter, e não é porque ele não... É porque não deu tempo ainda de ler esses caras, não deu tempo ainda. Ele tem que viver, tem que namorar, tem que estudar também. Né? Não é só namorar, não é só festa, mas não deu tempo. E eu gostaria de escrever de uma forma que eles me entendessem o que eu estava falando. Até porque muitas vezes eu me via, porque a gente chega num determinado, a gente vai incorporando as coisas sem se dar conta. Para mim estava tudo muito claro, tudo muito óbvio. Só que tu começa a discutir determinadas coisas, nada. Né? Levava um texto do Adorno, não rolava. Então, nessas historietas que eu monto, para explicar, como eu comentei já com vocês, eu sempre trago as historietas, né? Falei lá da historieta para falar o cara lá, voltando a outra. Ele é capaz de aplicar crítica, de senso crítico, né? E ele opta pelo cinismo interessado. Para quê? Descansar. Né? Sem as historietas, a gurizada não adentrava. E o que importa não é só a gurizada, né? Não é questão de idade. O que importa é compreender realmente o que eu quero dizer, sabe? Então, assim, eu escrevi um texto, um livro, ele parte da tese e ele visa esse público. Eu escrevi, assim, com pragmatismo e com a crueldade que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu tinha 19 anos de idade e sonhava em ser artista. Então, eu dizia assim, não basta ser artista, precisa parecer artista. Ou seja, todo aquele outro arcabouço que eu estava discutindo, ao invés de eu começar com palavras rebuscadas, eu parto de experiências pessoais em todos os capítulos, todos os 9 textos. Por quê? Porque eu percebi que toda vez que eu falava de uma relação, do encontro meu com fulano, com Beltrano, numa circunstância que eu vivi, seja em sala de aula, seja numa outra experiência na Universidade Federal de Santa Maria, que eu fui convidado para ministrar um curso, e eles estavam estudando a minha dissertação de mestrado numa disciplina de sistema. E o que eu me orgulhava de ter feito, que era uma articulação de teóricos, ninguém estava nem aí. Eles só batiam quando eu me colocava. Então, todos os textos que abrem o livro, eu narro. Então, assim, estou de manhã, né, abro o computador para escrever a minha tese e encontro uma determinada reportagem. Essa reportagem me leva a um tipo de reflexão. Né? Eu
não é a exposição, o fulano que eu encontrei, o meu amigo que dizia que gente rica adorava comprar crítica. Então, eu começo o processo de narração dos processos de mercantilização da crítica, contando esse fato, que é verdade. Eu tinha lá meus 20 anos de idade, trabalhava na Dom Design, que é um escritório de design em Porto Alegre, e um amigo muito próximo meu, que é o Márcio, né, a gente vai ficar batendo papo, conversando. Eu tinha recém-adentrado no curso, né, de artes visuais, e ele me dizia assim: gente rica adora comprar crítica, adora comprar imagem de miséria. Sabe? Daí pensavam quem? Sebastião Salgado. Essa que era. Eu falava para mim, eu vinha as imagens da Sebastião Salgado. Né? A gente rica adora comprar isso. E aí, de alguma maneira, quando eu chego lá na tese, 10 anos depois, né? Eu estou falando, esse cara, o Márcio, isso está em mim. E eu vou me dar conta 10 anos depois. Então, eu parto e o livro vai caminhando. São 9 textos. E também, se na tese eu me controlo, no livro, bom, não tem mais banca, né? Gostou? Não gostou? O problema é teu. Eu também já estou empregado, já passei no concurso público. Quem é que vai me demitir? Eu sou um excelente professor. Desculpa, eu sou um excelente professor. Não estou assim. Ó, eu faço a minha parte. Eu posso falar. Se antes eu estava com medo, porque assim, não necessariamente, realmente, assim, a tese me deixou um homem mais sombrio, assim, para um outro lado. Não estou mais preocupado em ocupar determinados lugares. Se acontecer, legal. Se não acontecer, também. Eu estou afim de fazer aquilo que eu acredito que devo fazer da melhor maneira possível, dar a melhor aula possível, escrever o melhor texto que eu puder, né, tendo consciência da minha mediocridade. Mediocridade. Não vou transformar o mundo. Não, eu sou um medíocre. Beleza. Vou fazer o meu melhor. Em cada ação. Em cada encontro. E é isso. Então, assim, não estou mais, não quero mais, não quero, não me fascina mais, porque antes me fascinava. Né? Pô, porque é da juventude. Pô, vou me tornar um grande pesquisador sobre o mercado. Sinceramente, ai, cara, para quê? Para quê? Ai, vou dar uma produção internacional. Para quê? Eu preciso ser feliz. E o que me deixa feliz é fazer o que eu gosto, bem feito. É ver meu filho crescer, entendeu? É amar mais intensamente a minha esposa da maneira que eu puder, porque a vida é curta. O livro, ele pode ser adquirido nas livrarias parceiras da editora, diretamente no site da editora. O livro, todo ele é assinado, ou seja, ele tem 1 de 500, 2 de 500, 3 de 500, ou seja, legal. Ele tem uma dimensão de originalidade, tem todos os custos que envolveram o livro também estão presentes no livro, porque interessa discutir essa dimensão econômica, né, falar das relações de trabalho com esses estudantes. Então, assim, as coisas custam. Quais são os profissionais? Ou seja, eu escrevi o livro, mas alguém diagramou, alguém fez o design, outra pessoa fez o ISBN, a revisão do português, e assim vai. Os diversos profissionais e quantas essas pessoas, né, colaboraram. Quanto é que custa o trabalho dessas pessoas? Quanto o cachê é pago para essas pessoas? Então, todo o livro está pago. É que tá. O livro está pago. Eu tinha uma ideia inicial de vender o livro apelando à liberalidade de cada um. Porque pensa assim, o livro tem um preço de custo que é de R$21, para a existência dele, R$21, entre impressão e todos os profissionais. Tu tem, sei lá, R$5, leva o livro. Mas assim, tu tem um excelente salário, tu pode pagar 100, né? Então, pague 100, liberalidade. No entanto, de maneira pragmática, isso é muito complicado para a editora gerir e para qualquer tipo de livraria gerir. Então, ferrou. Não dá para fazer nesse momento e ponto. Então, assim, o livro ele tem o preço de custo, R$21 mais o valor da editora ou da livraria. Então, tem uma variação. Se você compra direto com a editora, é um preço. Se você compra a partir das livrarias parceiras, vai ter porque eles agregam o valor deles. O Felipe não tem mais valia no livro. Não me interessa, o livro está pago. E quem financiou o livro? Eu mesmo. Assim como um artista que produz um trabalho e ele não está preocupado se vai dar retorno, porque ele necessita e ele vai produzindo uma pintura, 2 pinturas. Quem que paga a tinta? Ele, tira do bolso dele, com a revenda. Então, assim, claro que o livro, o dinheiro que eu tenho para produzir o livro foi já fruto, né, de trabalhos que eu executei e que me trouxeram dinheiro. Eu reinvisto
não necessariamente numa obra, mas eu reinvisto na produção do livro, porque me interessa fazer as ideias circular, me interessa conversar com outras pessoas, me interessa uma linguagem que não é a linguagem da tese, apesar de ser, sim, um livro acadêmico, a linguagem não é necessariamente acadêmica, é o mais fácil possível, assim. Só que a academia está entranhada em mim, assim, numa conversa informal eu fico citando as pessoas. Eu vou no boteco tomar cerveja e quando eu vejo eu estou citando. E os meus amigos, pô, Felipe, até aqui tu cita. Pois é, está introjetado. E eu faço isso desde a graduação, né? Então, está introjetado em mim. Então, tem citação, sim, né? Tem, mas de uma maneira mais acessível possível, sem medo de dizer, não tem banca, não tem... E tem coisas que não tem na tese. Então, assim, eu proponho uma ida que eu não propus na tese. Um textinho de 3 páginas que se chama Saída. E que aí eu respondo por que diabos, mesmo conscientes das relações sociais que estamos submissos, muitas vezes, nós continuamos apertando as mãos dos senhores da senzala, dos senhores da Casa Grande, mesmo sabendo que eles são responsáveis por isso. Por que diabos eu continuo aceitando, e eu aceitei financiamento de banco, como na minha exposição no Santander, sabendo que o sistema bancário brasileiro, ele arromba os cofres públicos. Claro que um cara liberal vai dizer, não, mas isso é uma relação de mercado. Bom, não tem nada a ver com isso, é uma relação de mercado e que bom que eu estou ganhando meu dinheiro. Ok, podemos discutir sobre isso em outro momento. Mas por que eu aceitei o patrocínio? E daí lá eu dou uma resposta, partindo do conto do Kafka. Né? Um relatório para uma atividade, ou seja, como o macaco tornou-se um indivíduo médio europeu. Eu parto disso, do conto do Kafka para pensar por que diabos eu e entre meus colegas e o próprio Paulo Nazaré, porque assim, aperta as mãos dos senhores da senzala, mesmo sendo crítico a eles, mesmo consequente das mazelas produzidas por esses indivíduos, às vezes conscientemente, às vezes indivíduos produzem essas mazelas de maneira inconsciente, né? Há um processo de ignorância, no sentido daquele que ignora, muito forte, tá? Muito forte. Com os artistas, com os teóricos, com os colecionadores, e assim vai. Ignoram. Essa pergunta é difícil. Vamos começar lá com mercadoria. Bom, assim, a obra de arte, ela é uma moeda de duas faces. Toda obra é também mercadoria, mas não somente e restritamente mercadoria. Tá? A mercadoria é uma condição. Então, um determinado objeto, ele é mercadoria no momento da troca. Num outro momento, ele pode ser objeto de culto. Então, a categoria mercadoria, a categoria da economia política mercadoria, ela não pode ser sempre aplicada. Então, assim, uma caneca. A caneca, quando, vamos supor que eu estivesse aniversário, a minha mãe foi lá e me comprou, nesse caso aqui, a caneca, que eu estou tomando meu café, meu filho de 4 anos, minha esposa, compraram e me deram, né, poderoso paizão. Legal. Lá, é simplesmente uma mercadoria. Ou troca dinheiro na... Agora, ela não é qualquer caneca. Ela é caneca do Felipe. Então, assim, mesmo quando eu não estou, as pessoas aqui em casa olham para a caneca, elas não veem uma caneca, elas veem o Felipe. Hoje, um conjunto de valores foi agregado a partir do uso. Né? E aí sim a gente poderia dizer, se o Felipe um dia se torna alça esse lugar ao sol que queima, que ele fala, e aí tem várias fotos, a caneca me acompanha durante mais de 30 anos, ela vai alçar a outros patamares, eventualmente, não é? Partindo, sei lá, de uma espécie de crítica genética, alguém discute a importância de compreender o trabalho do Felipe a partir da caneca. Mas ok, vamos supor que alguém faça isso porque a gente fala de documento de trabalho. A caneca pode ser entendida de alguma maneira como um objeto, né? E volta a ser comercializado naquele momento de comercialização ou de um leilão, ela é mercadoria. Num outro momento, que eventualmente ela vá para uma exposição, como a minha mesa, sei lá, ok? Que a gente faz isso, escritores, não é? Mesa do Érico Veríssimo, a mesa do Mário Quintana, tu vai na casa, tá a mesa do cara lá, né? E tem um outro patamar, um outro status. Então, mercadoria não é inerente ao objeto. Ponto. O mesmo vale para a obra de arte.
A obra de arte, ela tem uma dimensão de mercadoria no momento da compra e da venda, mas ela não se restringe, então, a isso. Ela tem uma outra dimensão na instituição cultural, ela tem uma outra, ou poderá ter uma outra dimensão dentro da casa de um indivíduo. Uma coleção de arte é como uma biblioteca, né? Diz muito sobre aquele indivíduo, sobre aquela pessoa, né? O que os gostos, as maneiras, o entendimento, a visão de mundo também está expressa na obra e na coleção como um todo. Né? Então, se vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver que existe sim um eixo na minha biblioteca aqui. Então, assim, 80% de tudo que está aqui, sei lá, eu não sei quantos livros eu tenho, tem muitos, né? Eles são voltados para o campo das artes visuais. E o restante é múltiplo. Então, ou seja, é um cara que lê pouco literatura. A literatura que ele lê é sobretudo, isso é interessante, é sobretudo no campo das artes visuais. Então, assim, daí pega a arte, mas assim, quantos livros de literatura, comparativamente, sei lá, é bem menos. Então, assim, já disse, assim, o cara é do campo das artes visuais. Mas não é muito diferente em outras áreas, né? Ou seja, tem menos textos de literatura que não tenha. E tem menos textos de outras coisas. Enciclopédias gerais. Tem duas. Uma que é de arte e a outra que é realmente geral. Fala de tudo. Que foi minha primeira enciclopédia. Não é? E aí eu fui tomando contato com as artes visuais lá na infância, lendo essa enciclopédia de 18 volumes, publicada nos anos 60. E lá tinha um trecho, um capítulo sobre arte, história da arte, e lá também um capítulo de resumos de textos clássicos. Então lá eu conheci Goethe, por causa da enciclopédia. Né? Lá eu fui Robinson Crusoe, que li ali. O que é Robinson? Que história é essa do Robinson Crusoe? Li ali, resumo. E assim vai. Rudyard Kipling, a primeira poesia assim que me bateu, C. Né? E aí C, e aí tu vai. E aí termina, né? És meu filho, pum. Né? Tem uma dimensão cristã, eu nem sabia, só descobri isso muito antes, mais tarde. Eu nunca tinha percebido que tinha um fundo cristão em todo o texto, mas aquele texto me bateu. Né? Enfim, Augusto dos Anjos, e aí vai. Então diz alguma coisa. Então, ela é mercadoria e ela é manifestação simbólica, cultural e etc., simultaneamente. É uma moeda de duas faces e que depende dos usos que nós damos para esses objetos, essas coisas. Lembrando que, muitas vezes, a arte não está restrita ao objeto. Isso que eu quero dizer para vocês também. Né? Eu comprei. Tu comprou, às vezes, resquícios. Tu comprou um pedaço. Né? Não vamos sair queimando Picasso, né? Mas tem que lembrar que a potência de Picasso não está necessariamente ou inteiramente dentro de um Nuno Ramos. A potência. Por isso, assim, às vezes o trabalho vai se decompor. Claro que se tu pensa somente como mercadoria, somente como investimento, um trabalho que se decompõe é um baita problema. Então, eu diria para vocês, pensem bem que trabalhos do Nuno Ramos vocês vão comprar. Porque aqueles desenhos não vão ficar. Daqui a 30 anos o desenho vai estar com um buraco. Se você compra para investimento, vai ter um prazo de validade. O Nuno Ramos vai querer me matar se escuta um troço desse. Mas é verdade. Não compra. Se você quer comprar para investimento, é ruim. A menos que você faça a curto prazo, porque a longo prazo o trabalho vai se deteriorar em função do material que ele usa. E aí, como é que você vai jogar 30 mil reais? Como é que faz? Vai mandar restaurar um problema, conversa com um restaurador e fala, olha, o Nuno usa isso, usa aquilo nos desenhos, pensando nos desenhos, que é mais frágil ainda. Os trabalhos dos anos 80, a gente sabe que muitos deles se decomporam. E também isso é importante para te lembrar quando a gente acusa um artista de ser só mercadológico. Um cara que só pensa em mercado, ele não vai fazer um trabalho que se decompõe. Né? Então, assim, são essas relações que têm que ser pensadas, compreendidas, e cuidar assim, um pouco com as taxações. A gente rotula, às vezes, muito fácil. Não é porque está no mercado que é plenamente mercadoria. Não é porque está no mercado que está completamente subordinado às relações. Não é porque está no mercado que o cara é um alienado. Não! Ele pode se utilizar dessas estruturas. Sem um mercado, sem a visibilidade, eventualmente, com uma instituição ou que as relações comerciais vão gerar, a própria crítica não encontra amparo, não encontra repercussão, não me move. Então, assim, cada caso é um caso e essas coisas têm uma flutuação.
conforme os usos, desusos e usuras. Isso é muito importante, usos, desusos e usuras. O que nós fazemos com essas produções? É que vão transformar elas em mercadorias ou ainda em fonte de uma revolução. O que nós fazemos com os trabalhos artísticos? Depois de você ver um filme como Parasita, o que aquele filme faz com que você transforme a sua relação social? Não transformou em nada, não mudei absolutamente nada. Você só usufruiu de uma mercadoria. Não, eu repensei a minha condição. Bom, o trabalho tem um outro tipo de impacto sobre você. O que você faz depois de se confrontar com o trabalho do Paulo Nazaré? O que você faz ao se confrontar com o trabalho do Paulo Bruschi? Né? E assim vai, eu posso de um Elliot Sica ou ainda de um Cildo Meirelles. Como é que você usa aquilo? Né? Se apropria. Lembrando que a posse plena também é uma ilusão. A posse plena de determinados trabalhos que nós temos imagens circulando, a posse plena de um trabalho que tu pode imprimir, né, e colocar, porque tem artistas que disponibilizam em alta resolução, inclusive, o que o colecionador comprou foi um certificado de autenticidade. Ele não comprou a obra, ele comprou um certificado de autenticidade e pagou. Ele teria o original, mas qualquer um de nós pode ter a fotografia. Né? Qualquer um de nós que tiver uma área aberta pode construir, sei lá, aquele trabalho do Elliot Sica que me fugiu o nome, que são os paredões de cores, a Magic Square. Porque é de fácil reprodução. É fácil. A gente vai pegar um arquiteto, um engenheiro, passar as medidas e executar. Vai ter uma Elliot Sica na tua casa, no teu sítio. Tu não vai ter o quê? O certificado de autenticidade. É de fácil reprodução. Então, o consumo de arte, isso que eu quero dizer, não está restrito, muito pelo contrário, a adquirir a obra fisicamente, monetariamente, ou o certificado de autenticidade. Quando nós vamos no museu, nós estamos consumindo arte. Então, assim, o que a gente faz com esse consumo? Por meio desse consumo, como aquilo nos transforma? Ou seja, os usos, desusos e eventuais, se a gente assim quiser, usuras, né, que a gente vai dar a essas produções.